canal de Tinto. Hoje a gente vai estar aqui assistindo um vídeo, né, do David Eric. O nome dele é Eu Leio Mentes. A capinha já dá pra ver que vai ser uma coisa estranha, né? Nem todos os brinquedos se mexem. Na verdade, só os que nunca pertenceram a alguém. Todo brinquedo que um dia foi de uma criança leva consigo algo especial. Talvez você saiba o que é. Brinquedos são feitos para divertir crianças. Nunca mais ter uma pelúcia na minha vida. Ô caralho, ainda cai, mas bicho assim não é. Mas a verdade é que os brinquedos que se divertem com elas. Tem cara de cavalo ou eu ouvi errado? Eu leio mentes e ouvi algo assustador hoje. Por quê? Olá, eu me chamo Flávia e eu posso ler mentes. Na verdade, sei o que você pensou no Ah, ele tá lendo coisa, né? momento em que clicou nesse vídeo. Ah, você não pode realmente ler mentes. Brincadeira, não funciona assim. Desde criança, percebi que era uma menina diferente. Eu conseguia dizer o que as pessoas estavam pensando. E enquanto Se eu estivesse perto dessa guria, eu poderia ter pensado em uma coisa e que daí ela ia falar o que eu tava pensando, mas que... você deve estar achando que isso é legal, a verdade é que é uma situação muito confusa. Sem falar nas pessoas ao meu redor que têm medo de mim. Com isso, aprendi que não devia falar para ninguém sobre essa minha habilidade. E me levou tempo para descobrir como usá-la da maneira correta. Isso porque as pessoas estão pensando o tempo todo. A cerca de 15 metros de qualquer ser humano, posso ouvir seus pensamentos na minha cabeça. Foi horrível me acostumar. Minha mãe era a única pessoa que sabia a verdade. E desde que ela morreu, só eu sei do meu estranho segredo. Bom, vou tentar explicar mais ou menos como acontece. Todos os pensamentos soam iguais. Eu não os ouço com a voz de quem está pensando, mas sim com uma estranha voz, que é a mesma, não importa de quem seja. Então, no meio de uma multidão, por exemplo, não sei diferenciar quem está tendo tal pensamento. Passei a maior parte da minha infância com todos os meus professores, pensando que eu tinha dificuldade em aprender. Quando, na verdade, eu estava apenas tentando descobrir como impedir que os outros 25 alunos da minha turma dominassem o meu cérebro. De qualquer forma, não tenho muitos amigos e os relacionamentos amorosos são difíceis. Você pode achar que ler a mente de sua namorada ou namorado seria ótimo. Mas acredite, quando eu disser que você não quer saber tudo o que eles acham... Não, basicamente até que seria ótimo, porque daí se alguém quisesse falar alguma coisa merda pra mim, eu já iria saber o que eles iam falar, eu iria falar por eles. Um chato, desinteressante ou estranho em você. Mas que são gentis demais para te dizer em voz alta. Não é fácil. Meu, eu tô fazendo react Profissionalmente, no canal. descobri uma maneira de usar esse meu poder. Me transformei em uma aluna exemplar ao perceber que conseguia descobrir o que todo mundo achava que eram as respostas das provas. Fui para a faculdade de Direito e abri uma pequena empresa com o meu melhor amigo Nathan. Nós nos especializamos em negociações contratuais e temos uma grande reputação por nossas habilidades de negociação.
Acontece que ter alguém na sala que possa ler a mente dos clientes ajuda muito, porque eu sempre sei o que eles querem. Meu amigo Nathan, obviamente não sabe que tenho essa habilidade. E se soubesse, acho que ficaria com medo e fugiria de mim. Ele acha que tenho um sexto sentido para negociar, o que de certa forma é verdade. Entretanto, meus problemas começaram há 2 semanas. Estávamos no meio da nossa maior negociação com um cliente importante. No entanto, esse cliente só nos conheceu pessoalmente algumas vezes. Então, eu não pude ler muito seus pensamentos, e isso tem me estressado. Numa certa noite, algo estranho aconteceu quando eu estava deitada na minha cama depois de um dia longo. De repente, ouvi um pensamento bem audível na minha mente. Foi o suficiente para me fazer levantar da cama. A voz dizia, indo cortar a garganta dela: uma dessas janelas tem que estar destrancada, ela precisa morrer. Quê? Cama. A voz dizia, indo cortar a garganta dela: uma dessas janelas tem que estar destrancada, ela precisa morrer. Corri para a janela e olhei para fora, mas não vi ninguém no escuro. Eu moro sozinha em uma área remota, uma espécie de necessidade com essa minha condição. E não é nada normal eu ser capaz de ouvir alguém, a menos que essa pessoa esteja perto o suficiente da minha casa. Pensei que provavelmente fosse um pesadelo, por ter ouvido a voz quando estava pegando no sono, mas na noite seguinte aconteceu de novo. Saí da cama novamente e fiquei olhando para a escuridão em volta da minha casa. Pensei ter visto um movimento. Alguém parecia estar se esgueirando até a minha casa no escuro, com pensamentos de assassinato em sua mente. Eu comprei mais de 20 luzes ativadas por um sensor de movimento naquele dia e as coloquei em volta da minha casa. Na noite que se seguiu, várias delas acenderam e ouvi alguém novamente na minha cabeça. Quem quer que seja o psicopata, ele fugiu por causa das luzes. O dia da grande negociação, de fato, com aquele cliente importante que falei, chegou e o escritório estava lotado. Eu não tive nenhum outro problema em casa, mas ainda não tinha dormido bem com o estresse. Quando entrei na reunião, ouvi um pensamento interromper o resto. Eu odeio você. Olhei em volta. Poderia ser qualquer uma das 50 pessoas em nosso escritório pensando em alguém. Não tinha como eu saber. A negociação foi longa. 10 horas seguidas com apenas algumas pausas. Tive tempo suficiente para entender o que o cliente queria e tudo o que gostaria de ouvir para fechar negócio. Resultado, naquela noite, todo o escritório comemorou. Mais uma negociação grande e bem-sucedida, graças a mim. Ouvir os pensamentos eufóricos dos meus colegas de trabalho estava me dando fortes dores de cabeça. Então, decidi ir para casa logo. Entrei no estacionamento e fui para meu carro. Foi quando vi isso, claro como o dia na minha mente. Finalmente, uma chance de matá-la. Nem posso acreditar que ela está sozinha perto de mim. Eu me virei, procurando por algum assassino mascarado. O estacionamento estava vazio, então corri para o meu carro. No dia seguinte, no escritório, aconteceu de novo. Uma coisa mais bosta que você pode fazer é correr pro carro e não sei. Quando ouvi os pensamentos de alguém, não dá para entrar com aquelas malditas luzes, mas poderia fazer isso aqui se eu tivesse uma chance. Dessa vez, eu não tive dúvida. Não podia ser algo aleatório. Peguei meu notebook e fui para casa. Nos 3 dias seguintes, fiquei em casa, pensando em todos no escritório. Poderia ser alguém que já trabalhava lá e estava puto por eu ter subido tanto de cargo e ele não. E com minha morte, poderia tomar meu lugar. Mas que coisa mais egoísta! Né? Uma pessoa fazer isso, caralho.
Dei a planilha com os nomes dos funcionários umas 100 vezes. Visitei todos os perfis no Facebook e Twitter de cada um. Acabei chegando a 2 possíveis suspeitos. Olhei para seus rostos, tentando descobrir qual deles me odiava tanto que pudesse tentar me matar. Nathan finalmente me ligou depois do 3º dia em que não apareci no trabalho, preocupado comigo. Ele perguntou se eu estava comendo ou dormindo direito. Ambas as respostas foram não. Desabafei com ele, enquanto chorava, dizendo que alguém no escritório estava tentando me matar. Ele disse que em meia hora ia em casa pra gente pedir uma pizza e tentarmos descobrir como pegar esse idiota assassino. Ele apareceu já com uma pizza na mão minutos depois, antes de me olhar dos pés à cabeça e me dizer para tomar um banho, o que eu acho que eu precisava. Uma pizza? E comecei a me preparar para tomar banho quando o vi de novo. Como é que uma pizza consegue ajudar? É o cara que é o assassino. Não posso acreditar que ela colocou toda essa segurança e depois me deixou entrar pela porta da frente. Viu? Fui para a porta do meu quarto e me tranquei antes de procurar meu celular. Droga, deixei ele no balcão do andar de baixo. Nathan está batendo na porta do meu quarto agora, me pedindo para descer e conversar com ele. Eu posso ouvir seus pensamentos sobre... Olha só, eu ia descer, só que com facão, espingarda e não sei mais o que. Como ele quer me matar. Sobre como me matar. Vai finalmente dar a ele a chance de obter o reconhecimento que ele merece na Eu empresa. nem sei que imagem é essa. Eu não acho que tenho muito tempo até ele entrar aqui. Posso ouvi-lo pensando em como a porta é forte. E ele acaba de se lembrar que tem um machado na garagem. Porra! Socorro. Ferrou! Sabe o que o cara vai fazer? Sabe agora o que o cara vai fazer, mano? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ele vai pegar o machado, vai quebrar a porta. E sabe o que depois ele vai fazer? Deixa nos comentários o que vocês acham. Porque eu já sei. Mas, né, ele vai fazer com machado. Então, valeu. Falou, até o próximo vídeo, almas.